Muito bem, sejam muito bem-vindos todos jovens sonhadores que almejam ingressar ao ensino superior público. Hoje vamos estar a trabalhar aqui com o exame da Academia Militar 2023, que o exame foi lançado exatamente este ano que está a ser publicado este vídeo. E é um exame bastante interessante porque acredito que algumas questões que foram aqui colocadas podem vir ser cobradas no teu exame de admissão que se aproxima brevemente. Então, jovens, é o seguinte. Resolvendo esse exercício, você vai aprender matemática e não só, vai ter as suas dúvidas e estará preparado para enfrentar aquilo que são os enunciados em questões dos exames das outras universidades de matemática. Então vamos lá avançar enquanto roda a vinheta. Dê um like no vídeo, inscreva-se neste canal e vamos a isso. Muito bem, o primeiro exercício aqui da parte 1 diz o seguinte. 3 camisas e 5 gravatas custam 4.600 meticais. 2 camisas e 3 gravatas custam 3.000 meticais. 5 camisas e 7 gravatas custam quanto? Queremos saber quanto custam 5 camisas e 7 gravatas. Dá para perceber logo que isso aqui é um problema de sistemas de inequações lineares, duas incógnitas. Então temos duas incógnitas, que uma delas são x, podemos chamar de camisas, e y podemos chamar de gravatas. Mas eu prefiro usar logo C para camisa e gravata G, não usar XY. Então vamos fazer o seguinte, aqui estão a dizer 3 camisas, então vamos dizer 3X ou 3C, mais 5 gravatas, vamos dizer 5G, que é igual a quanto? É igual a 4.600, 4.600. Por outro lado, estão a dizer que existem 2 camisas, então 2 camisas, mais 3 gravatas, então vamos dizer 3G, isso é igual a 3.000 meticais. Então, conhecendo quanto custa cada camisa e cada gravata, podemos resolver este problema sem nenhuma dificuldade. Para termos essa solução, eu sugiro resolvermos esse sistema pelo método de adição ordenada. Nós podemos resolver isso pelo método de Cram, método de substituição e muitos outros. Com o método de adição ordenada, você precisa, por exemplo, fazer o MMC aqui. Olha, aqui você tem 3, aqui tem 2. Então, nós podemos fazer o quê? Multiplicar aqui por menos 2, aqui por 3. Ou podemos multiplicar exatamente aqui por mais 2, aqui por menos 3. Depende de nós, por só queremos anular isto. Então, fazendo esta multiplicação, este produto, 3 vezes 2 dá 6C. Agora, 2 vezes 5 dá 10G, que é igual a 2 vezes 4.600. 2 vezes 6 dá 12. Então, aqui você tem 2, vai 1. 2 vezes 4 dá 8, mais 1 fica 9. Então, com esses 2 zeros, tens 9.000 aqui e 200. Aqui embaixo no denominador, nós temos menos 3 vezes menos 2 dá menos 6C. Menos 3 vezes menos 3 dá menos 9G, que é igual a menos 3 vezes 3.000, é só menos 3 vezes 3, que dá menos 9. Com esses 3 zeros aqui, temos menos 9.000 meticais. Cortamos isso. 6 menos 6 dá 0. Então, 10 menos 9, ficamos com G. 9.200 menos 9.000, ficamos com 200. Então, já conhecemos, neste caso, o valor de G. G são 200. Muito bem. Dando continuidade, falta achar aqui o valor de C, que são das camisas. Olha, sabendo que podemos pegar qualquer uma dessas equações, acho que essa aqui é mais fácil, que é 2 camisas, né? Mais 3 gravatas é igual a 3.000 meticais. Nós já sabemos o preço de cada gravata, então, que é 200, já havíamos calculado antes. Então, vamos puxar esse 200 para aqui no G. Então, teremos 2C mais 3 vezes o 200, que é igual a 3.000 meticais. Então, 2C será mais 3 vezes 2 dá 6, então é 600, que é igual a 3.000 meticais. Passando essa equação para este lado, temos 2C igual a 3.000 menos 600, não é isso? 3.000 menos 600, ficamos com C igual a 3.000 menos 600, isso dá 2.400, não é isso? Dá 2.400, dividido por esse 2 que estava a multiplicar. Logo, o valor de C será igual a 2.400 por 2, 24 por 2 dá 12. 24 por 2 dá 12, então ficamos com 12 com esses 2 zeros, que é 1.200. Então, o valor de C é 1.200. Já temos o valor de C e de G, então podemos voltar para lá para resolvermos nosso problema. Querem 5 camisas mais 7 gravatas. Então, 5 vezes camisas são 1.200, mais 7 gravatas está 200 meticais. 5 vezes 12, olha, 5 vezes
2 dá 0, dá 10, né? Fica 0. Com esses 3 zeros, 5 vezes 2 fica 1, mais aquele 1, então fica 6. Mais 7 vezes 2 dá por aí 14, então fica 1.400. 6.000 mais 1.400 dá 7.400 meticais. 7.400 meticais foi bem representado na alternativa B deste exame. Então ficamos por aqui para o número 1. Vamos dar continuidade. Então é possível que você tenha resolvido isso aqui com, por exemplo, método de Cram. Teria ganhado mais tempo e talvez com método de substituição levar um pouco mais tempo em relação a outro método. Então isso vai depender do seu domínio, da sua flexibilidade. Agora vamos passar para o número 2. O número 2 também é bastante interessante aqui. Dizem que um paralelogramo cujos ângulos agudos medem 45 graus tem um componente dos lados 40 cm base e 18 cm. Qual é a área do paralelogramo? Ok. Paralelogramo é uma coisa mais ou menos assim. Costumo chamar isso de um retângulo inclinado. Um retângulo inclinado é mais ou menos isso. Porque geralmente o retângulo fica assim. Se você inclina um pouco o gajo, então toma mais ou menos esse sentido de um paralelogramo. E a área geralmente do paralelogramo é muito fácil também. Você precisa multiplicar a base B vezes a altura. A altura é medida mais ou menos desse jeito aqui. É mais ou menos daqui até aqui. É assim que nós achamos a área do paralelogramo. A base é exatamente a medida de cima e a medida de baixo. E aqui disseram o seguinte, que o paralelogramo, os ângulos agudos, o ângulo agudo é um ângulo menor que 90 graus. Então aqui estão a dizer é 45 graus. Este aqui também é um ângulo agudo, é 45 graus. Esses são ângulos obtusos, não falaram deles. E dizem que tem um comprimento dos lados 40 e 18. Então aqui significa que é 40 e aqui é 18. Então isso aqui é 18. Para achar a área disso aqui nós tínhamos que achar a altura. A altura é mais ou menos essa distância aqui, H. Nós podemos cortar este lado aqui. Extrair daqui um triângulo retângulo. Extraindo esse triângulo retângulo, veja só. Vou redesenhar com uma outra cor. Aqui saiu um triângulo retângulo aqui. Esse triângulo retângulo vai nos ajudar, porque alguns teoremas podem ser aplicados aqui, teoremas trigonométricos, teorema de Pitágoras, por aí fora. E o ângulo aqui é 45 graus. Olha, se eu cortei aqui, tenho este ângulo 45 graus, só preciso saber, afinal de contas, quanto mede este lado aqui. Este lado é o mesmo que este lado, mede 18, já deram aqui nos comprimentos, mede 18. Então já sei que aqui é 18, aqui é 45 graus, é possível eu determinar a altura deste gajo aqui, essa altura H. Essa altura H não é hipotenusa, pessoal. A hipotenusa é aqui no 18. Aqui é a altura H. Posso chamar de X. Então, preciso procurar uma razão trigonométrica que envolve esta posição H e este comprimento de hipotenusa. O que é H? H para este ângulo aqui é um cateto oposto, porque é um cateto que está imediatamente à frente do ângulo. Então, preciso de uma razão trigonométrica que fala de cateto oposto e da hipotenusa. A razão trigonométrica que fala de cateto oposto e hipotenusa é o seno. Então, posso dizer aqui, seno de 45 graus, que é o ângulo que está em causa, é igual a cateto oposto. Cateto oposto o que é H, sobre a hipotenusa, que é 18. Mas seno de 45 dá quanto? É raiz de 2 sobre 2, que é igual a H sobre 18. Posso fazer aqui regra de 3 simples, 2 vezes H, estou a vir mais ou menos para esse lado, 2 vezes H é igual a raiz de 2 vezes 18, que é mesmo que 18 raiz de 2. Então, aqui será igual a 18 raiz de 2 dividido por 2. Olha, 18 dividido por 2 dá 9. Então, H é 9 raiz de 2. Então, já tenho o valor da altura. A altura disso aqui é 9 raiz de 2. E já tenho a base. A base disso aqui já deram ali que é 40. A base é igual a 40. Então, só tenho que fazer uma multiplicação. A área de um paralelogramo é igual a base vezes a altura. A base é 40, a altura é 9 raiz de 2. 40 vezes 9 dá quanto? Ah, pessoal, eu aprendi lá na escola que 9 vezes 2 dá 36. Então, isso aqui é igual a 36 com este 0 raiz de 2. Então, dá 360 raiz de 2. 360 raiz de 2, isso está bem representado na alternativa C deste exame. Na alternativa C deste exame, pessoal. Então aqui deu para rever bem a área de um paralelogramo. Pode cair isso aqui no teu teste. Você pode achar que isso é brincadeira. Eu já vi grande parte dos exames da admissão da OEM a tirarem os mesmos exercícios que cobraram no exame da Academia Militar. Então, se você achar que não vai levar isso em consideração, está perdido. Faz um print
como disse meu brother Sandro Curió. E coloca aí no seu caderno para passar isso depois. Vamos passar para o número 3. O número 3 é um exercício bastante pacífico por falar de lógica matemática. Dizem qual é a simplificação da proposição A implica não B ou C. Olha, A implica não B. Depois dizem ou não C. Isso é muito simples. Muito simples. Vê-se que não é necessário muita simplificação, porque tem variáveis todas diferentes. Se aqui tiver A, aqui também fosse A, ou aqui B, aí já tínhamos trabalhar um pouco. Mas como é um caso pacífico, só temos que aplicar esta propriedade. Se você tem uma proporção P a implicar que, isto aqui sempre vai dar não P ou Q. Vamos transportar isso para aqui. T A implica não B. Então, primeiro será não, o primeiro, ou o segundo. Então, não. O primeiro, qual é o primeiro? É A. Ou o segundo, tal como está, que é não B. Ou não C. Olha, isto aqui ficou muito pacífico, porque aqui você tem não A, aqui tem não B. Nós podemos pegar este não aqui. Este não. Colocar a evidência aqui fora de parênteses. Como seria isto? Nós colocávamos o não, abrimos parênteses. Então, isso aqui já fica positivo. O O muda para I e o B já fica positivo ou não C. Isto é o que está bem representado na alternativa A deste exame. Muito bem, com esse exercício conseguimos rever um pouco algumas propriedades básicas de lógica matemática. Vamos passar para o próximo. Número 4. Se P implica que é uma proposição falsa, quais são os valores lógicos das proposições? Não P e Q2. Não P equivale a não P ou Q. Ok, muito bem. Foi dada uma informação aqui, que P implica que é uma proposição falsa. Olha, na tabela de implicação, se você for a recordar a tabela de implicação, tendo verdade, verdade, falso, falso, verdade, falso, é geralmente assim que preenchemos. Aqui é na implicação. Verdade, quando implica verdade, é verdade. Verdade, quando vai para falso, e papai, isso aqui é falso. Mas falso, quando vai para verdade, é verdade. Falso, quando vai para falso, também é verdade. Só é falsa se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Então, isso aqui que vai dar o resultado falso. Caso não aconteça isso tudo, é verdade. Então, com essa analogia, já podemos prever quais são os valores lógicos da proporção P e da proporção Q. Sabemos que isso vai dar falso se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Então, P é uma proporção verdadeira e Q é uma proporção falsa. Já podemos analisar de forma indutiva as proporções 1, que diz não P e Q. Não P e Q, pessoal, estão a dizer não P. P é verdade, não verdade e Q. Q é falso. Não verdade, quando é que dá não verdade? É falso. Falso e falso, quando dá falso e falso? Dá falso. Falso, quando junta-se com falso, o resultado é falso. Só vai dar verdade, o I, se as duas forem verdadeiras. Muito bem. Vamos analisar a proporção número 2. Estão a dizer aqui não P está a equivaler a não P ou Q. Já conhecemos os valores lógicos de P e Q. Então, aqui estão a dizer não equivale a não verdade de novo ou Q que é falso. Então, não verdade é mesmo que falso. Estão a dizer isso aqui equivale a não verdade também é falso ou falso. Muito bem. Falso equivale a, vamos fechar o dentro parênteses, falso ou falso. Falso ou falso é falso. Não há escolha, mano. Falso ou falso é falso. Agora, será que falso equivale a falso? Sim, falso equivale a falso é verdade. Na proporção de equivalência, se nós formos a recordar nas tabelas de verdade, só para acrescentar também, verdade, verdade, falso, falso. Verdade, falso, verdade, falso. Se isso aqui é equivalência, quando os dois forem iguais, é verdade. Tá vendo? Esses dois não são iguais. Então aqui é falso, aqui também é falso. Por isso, dois não são iguais. Esses dois, como são iguais, também é verdade. Então, falso equivale a falso é verdade. Uma proporção verdadeira. Para falso e falso são equivalentes. Então, isso aqui é verdade. Aqui estão a dizer as duas são falsas. Não, as duas não são falsas. A primeira é falsa, a segunda é verdadeira. Isso é verdade. A primeira é falsa, a segunda é verdadeira. Ambas verdadeiras não. Primeira é verdadeira, a segunda falsa não. Então a alternativa correta é a alternativa C deste exame. Muito bem. Eu acho que vocês devem
se dar um bocado de tempo, rever lógica. Eu tenho percebido que há uma forte tendência de sempre avaliar lógica matemática. Só se de repente tomarem aquela atitude que fizeram no ano passado, de não avaliar nada da 11ª, focarem-se apenas na matéria da 12ª. Mas caso contrário, é importante vocês reverem a lógica matemática, porque pode vir a vos surpreender na sala do exame. Vamos passar para a próxima. Temos número 5 que diz o seguinte: o triplo do valor de x que verifica a igualdade 2 elevado a x mais 2 menos 2 elevado a x é igual a 96. Então, queremos o triplo do valor de x. Então, quem gosta de resolver isto fazendo, por exemplo, testes de valores, pode dividir todos esses números aqui por 3 e testar se vai satisfazer ou não. Ou seja, 6, por exemplo, dividido por 3 dá quanto? 6 dividido por 3 dá 2. 2 mais 2 dá quanto? 2 mais 2 dá 4. 2 elevado a 4 fica 16 menos alguma coisa. Não tem como ser 92. Então isso aqui não pode ser a solução. 12, por exemplo. 12 dividido por 3 dá 4, né? 4 mais 2 dá 6. 2 elevado a 6 é 64. Então 64 menos um número não tem como ser 96. 15 dividido por 3 dá 5. 15 dividido por 3 dá 5. 5 mais 2 dá 7. 2 elevado a 7 é 128. Agora sim. 128 menos algum número. Vamos lá dizer 2 elevado a x mais 2 menos 2 elevado a x. Seria 2 elevado a... Então seria 2 elevado a 5 mais 2 menos 2 elevado a 5. 2 elevado a 7 menos 2 elevado a 5 é 32. 2 elevado a 7 é 128. 128 menos 32 é realmente 96. Essa é a resposta correta. Muito bem, isso é para quem gosta de testar equações, para dizer que é válido. Mas nesta aula estamos para aprender. Vamos lá resolver isso da forma mais analítica possível. 2 elevado a x mais 2 menos 2 elevado a x é igual a 96. Como podemos resolver isso, pessoal? Aqui temos 2 elevado a x mais 2, a propriedade de potência a elevado a n mais m, que é igual a elevado a n vezes a elevado a m, pode nos ajudar. Bases iguais, poentes diferentes somam. Então, a soma significa bases iguais com expoentes diferentes. Então, essa soma aqui significa bases iguais, que é 2 elevado a x, vezes outro 2 já elevado a 2. Bases iguais, poentes diferentes, que é x mais 2. E menos esse 2 elevado a x igual a 96. Aqui dá para colocar em evidência o 2 elevado a x. Colocar em evidência 2 elevado a x significa tirar e colocar de uma só vez aqui fora. 2 elevado a x, depois de abrir parênteses. Aqui só fica com 2 elevado a 2. Menos, isso aqui já saiu daqui. Se já saiu, então ficou 1. Igual a 96. Então 2 elevado a x é 2 ao quadrado dá 4. Esse 4 menos 1 dá 3. Que é igual a 96. Então 2 elevado a x é igual a 96. Dividido por 3. Então, podíamos dizer aqui claramente que 2 elevado a x é igual a 96 dividido por 3, bradas. 6 dividido por 3 dá 2. 9 dividido por 3 dá 3. Então, temos 2 elevado a x que é igual a 32. 32 já sabemos. 32 é mesmo que 2 elevado a 5. Então, isso aqui é 2 elevado a 5. Corta as bases. Só fica com x é igual a 5. Então, a solução é exatamente 5. Só que ali não querem a solução, querem um triplo da solução. Então, será 3 vezes o 5. 3 vezes 5 dá 15. E 15 é o que está bem representado na alternativa C deste exame. Muito bem. As equações exponenciais, o segredo delas é sempre igualar as bases. Só isso. Igualando as bases já resolvemos o problema. Temos esta expressão trigonométrica, né, que vem aqui seno ao quadrado de 60 graus mais seno de 108 graus menos cosseno de 114 graus sobre cosseno de 720 graus mais seno de 1800 graus. Para resolver essa expressão, primeiro você deve trabalhar com os ângulos, né? Seno de 60 sabemos quanto é que dá. 160 dá raiz de 3 sobre 2, não é isso? 160 dá raiz de 3 sobre 2. Então você tem que ter a raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Mas, agora, seno de 108. Seno de 108 não é um número, não é um ângulo perfeito. Ou seja, não é um ângulo
especial. Se não é um ângulo especial, significa que não teremos um número muito bonito. Então eu acredito que eles falaram, talvez queriam colocar 180 ou sei lá, 1800, alguma coisa assim, porque isto não sai um ângulo especial. Teria que fazer 180 graus menos o próprio ângulo. Então será 180 menos o ângulo que está em causa é 108. 180 menos 108 dá 72. 72 não é um ângulo especial. Para resolver isso, teríamos que fazer algumas conversões, usando as formas seno de x mais y ou seno de x menos y. Mas em todo caso, não teríamos respostas iguais a essas alternativas que foram dadas aqui. Então, para não entrarmos em confusão, prefiro não resolver este exercício, porque mesmo resolvendo não terá nenhuma dessas alternativas dadas. Então, eles deviam ter colocado bem. O ângulo 108, 144 não está bom. O ângulo 108 e 144 não estão bons. Passando para o próximo exercício, que é o número 7, diz o seguinte, que considera o gráfico de f de x abaixo e assinala a alternativa correta. Querem saber o limite dessa função quando x tende a 2 à esquerda é igual a mais infinito e limite quando x tende a 2 à direita é igual a menos infinito. Só temos que analisar cada uma delas. Se uma delas for falsa, significa que a alternativa é falsa. É o i, né? O i só será verdade se a primeira for verdadeira e a segunda for verdadeira. Se uma for verdadeira e a outra for falsa, é falso. Se a primeira for falsa, por mais que a segunda seja verdadeira, então tudo será falso. Então, as duas devem ser verdadeiras. Aqui estão a dizer o que? Aqui, o limite quando x tende a 2. Este gráfico aqui não está bem visível, então vou tentar esboçar da melhor forma aqui embaixo. Estão a dizer o limite dessa função quando x tende a 2. 2 é este aqui. A esquerda, olha lá, a assíntota está aqui. Esquerda de 2 é este lado aqui. Este lado é a direita de 2. Então, quando vais para 2 usando esse caminho da esquerda, onde você vai, olha, quanto mais segues essa curva, ela te leva para baixo, para menos infinito. E aqui estão a dizer mais infinito. Então, isto está errado, isto não está bom. Portanto, dizer mais infinito é quando é menos infinito. Não está bom, não está bom, não. Não está bom. Vamos analisar e B. Estão a dizer o seguinte, o limite quando se estende a 2 à esquerda é mais infinito. Estão a repetir a mesma coisa. Quando você vem para 2, aqui no 2, usando o caminho à esquerda de 2, ele vai te levar para baixo, para lá. Lá embaixo, lá no menos infinito, lá. Então, isso aqui também não está bom. Não está bom isto. Estão a dizer mais infinito. Aqui estão a dizer o quê? Que o limite quando se estende a 2 é a direita. Agora estão a analisar a direita de 2. O 2 está aqui. Direita de 2 é este lado. Este lado é a direita de 2. Quando você aproxima-se para 2 usando essa curva, tipo, você quer virar aqui no 2 aqui. Então você segue este caminho aqui, né? A tua ideia é chegar lá no 2 usando este caminho. Quanto mais você se aproxima para o 2, ele te leva para cima, para mais infinito. É o que colocaram aqui. Limite quando se estende a 2 esteja portanto para mais infinito. Isso aqui é verdade. A questão é dizer o limite quando se estende a 2 à esquerda, o que estávamos a discutir antes. 2 está aqui, a esquerda dele é aqui. Quando ele tenta se aproximar a 2 usando esse caminho da esquerda, ele te leva para menos infinito. Também é verdade. Se a primeira for verdadeira, a segunda for verdadeira, então isso aqui é verdade. A alternativa C está correta. A alternativa D, menos 2 à esquerda, é menos infinito. Menos 2 à esquerda é menos infinito, isso é verdade. Menos 2 à direita é menos infinito, não. Menos 2 à direita já te leva para cima. Então, isso aqui também está errado. A alternativa correta é a alternativa C. Muito bem, eu tenho um vídeo aqui neste canal de análise de limites laterais. Então, eu recomendo que assistam. Vou colocar o link na descrição deste vídeo. E, número 8. Com base no gráfico do exercício 7, a primeira derivada da função é negativa quando? Queremos quando a função derivada é negativa. A primeira derivada da função é negativa. Uma função será negativa quando a própria função, na verdade, for decrescente. A primeira derivada de uma função for negativa, isso nos dá logo uma informação de que a função f de x é decrescente. Então, só temos que procurar onde a função f de x é decrescente. Então, é onde a função f derivada é negativa. Olhando neste gráfico, essa função é decrescente em que intervalo? Neste intervalo
de menos infinito até menos 2. Então, de menos infinito até menos 2. Tem outro intervalo onde a função é decrescente? Sim. De menos 2 até 2. Então, também, união com menos 2 até 2. A função ainda continua a descer. Também tem outro intervalo, que é este intervalo de 2 até mais infinito. Então, de 2 até mais infinito também. Essa função é decrescente em todo o domínio. Significa que a derivada em todo o seu domínio, porque a função não está definida em todo R. Essa função é decrescente em todo o seu domínio. Então, para x pertence a R, diferente desses valores onde a função não existe, que são menos 2 e 2. A função derivada é negativa. A função derivada é negativa. Vamos lá ver essas opções. Então, dizer aqui, x pertence a R diferente de mais ou menos 2. Sim, é o que estávamos a dizer aqui. A função será negativa em todo R diferente de mais ou menos 2. Porque a função é negativa, na verdade, em todo o domínio, exceto esses valores que são assíntotas, onde a função não existe. Passando para o número 9. Olha, eu tenho outro vídeo que fala sobre análise de derivada, para você tirar uma conclusão na primeira derivada, segunda derivada. Vou colocar na descrição desse vídeo. Quem quiser acompanhar vai estudar e nunca mais terá dúvida quanto a isso. Com base no gráfico do exercício 7, ainda o mesmo gráfico. A segunda derivada da função é positiva quando x pertence... Olha, queremos onde a segunda derivada da função é positiva. A segunda derivada será positiva onde a concavidade da função está voltada para cima. Se temos a concavidade da função voltada para cima, significa claramente que a segunda derivada da função ela é maior que zero. Se a concavidade da função for voltada para baixo, a segunda derivada da função é menor que zero. Temos isso tudo explícito no vídeo. Explicado, explícito, não sei qual é o melhor termo. Explicado, explícito, no vídeo que vou colocar na descrição deste vídeo. Mas fixem isso, a concavidade voltada para cima, a derivada é positiva. De concavidade voltada para baixo, a derivada é negativa. E concavidade voltada para cima não é necessário que seja uma parábola. Está a ver assim, tipo, aqui está voltado para baixo, aqui está voltado para baixo. Até uma curva mais ou menos assim. Isto é concavidade voltada para cima, isto é concavidade voltada para baixo. Então vamos lá tentar encontrar onde a concavidade está voltada para cima, porque aqui dizem positiva. Então, onde a concavidade dessa função está voltada para cima? Olha, isto aqui está voltado para baixo. Aqui a função tem concavidade voltada para cima. Aqui. Isso está voltado para baixo. Isto aqui também está voltado para cima. Então, de menos 2 até 0 está bom e de 2 até mais infinito. Tem que ser de menos 2 até 0, união com 2 até mais infinito, né? De menos 2 até 0, união com 2 até mais infinito. É o que vocês podem ver aqui. Aqui convidado a voltar para cima, começou de menos 2, terminou no 0. Aqui também está voltado para cima, começou de 2 e foi para mais infinito. Então, de menos 2 até 0 e de 2 até mais infinito. É o que está bem. De 2 até mais infinito. É o que está bem claro aqui na alternativa D. De menos 2 até 0 e de 2 até mais infinito. A análise de função é muito interessante. Você mata exercícios one time, sem calcular muito. É muito top. Isso é muito top, vos garanto. Aí querem saber, com base no gráfico do exercício 7, a segunda derivada da função se anula. Onde a segunda derivada se anula? A segunda derivada de uma função se anula. O que acontece na função? Há um ponto de inflexão. Mudança de concavidade de cima para baixo. Então, isso aqui nós chamamos de ponto de inflexão. Então, onde encontramos um ponto de inflexão, onde a segunda derivada se anula. A função mudou de cima e começou a olhar para baixo. Ou o contrário, estava a olhar para baixo e começou a olhar para cima. Aqui temos um ponto de inflexão, onde acontece essa mudança. E, certamente, olhando este gráfico, a mudança que estamos a referir acontece aqui no 0, onde isto está voltado para cima e aqui já está voltado para baixo. Então, a mudança aconteceu em x igual a 0. Em x igual a 0. Então, vamos olhar o que tem que ser x igual a 0. Muito bem, pessoal. Isso foi muito interessante. Vamos lá dar continuidade. Em suma, antes de passarmos para a próxima parte, a função f de x tem várias informações. Quando a função f de x é crescente, a primeira derivada é o quê? A primeira derivada é positiva. Quando a função f de x é decrescente, a função f de derivada de x é negativa.
E outro aspecto importante, quando a função f de x tem concavidade voltada para cima, já a segunda derivada ela é positiva. Quando a função f de x tem concavidade voltada para baixo, significa que a segunda derivada é onde vamos encontrar a segunda derivada com o sinal negativo. Onde a função f de x muda de concavidade, né, chamamos de ponto de inflexão. Neste ponto de inflexão, a segunda derivada é nula. A segunda derivada é nula. Então, isso você consegue resolver muito bem os exercícios anteriores. Muito bem. Número 11 já relaxaram. Disseram, não. Chega de dar esses miúdos essa questão de derivada, análise gráfica, que eles não precisam nem sequer pensar, é só olhar e responder. Vamos dar um exercício de verdade, que se trabalha. Então vamos lá trabalhar. Quer dizer, um dos termos do desenvolvimento, este desenvolvimento, com x diferente de zero, depende da variável x. Qual é esse termo desse desenvolvimento que depende da variável x? Olha, pessoal, num desenvolvimento binomial determinado por, vamos supor, x mais 3, vamos colocar uma cena quadrática, assim. Você sabe que é x ao quadrado mais 6, né? X ao quadrado mais 6x mais 9. Sempre existe um miúdo, que é este aqui, que não depende de x. Este depende de x, esse depende de x. Esse aqui não depende de x. Na verdade, chamamos isso de termo independente. Então, é o que eles querem, um termo independente. No desenvolvimento de Newton, geralmente nós calculamos o termo, se isso está representado, vamos supor, como x mais y elevado a n. Os termos disso aqui podem ser calculados com a expressão t de uma posição p mais 1, que é igual à combinação de n, que é o n que está aqui, tomado p a p, do primeiro valor, que é x, elevado a n menos p, que é esse número menos este número, vezes o y, que é o segundo valor, elevado a p. Então, este é o termo geral, para achar os termos, quaisquer termos do desenvolvimento. Agora, pessoal, é o seguinte, vamos lá divertir um pouco com isto. Suponhamos que eles querem, nos deram ali um desenvolvimento 2 sobre x mais x elevado a 10. Queres achar, por exemplo, o terceiro termo. Vamos achar, por exemplo, o quarto termo. Aqui, pessoal, vocês devem saber, se está elevado a 10, a teoria diz que isso aqui tem 10 mais 1 termos. Então, essa expressão de desenvolvimento tem 11 termos. É quase o mesmo que acontece aqui. É o quadrado, que tem o primeiro, o segundo e o terceiro termo. Acho que algumas pessoas já acham que o termo independente sempre será o último. Vai depender da organização da expressão. Se aqui não tiver nenhuma variável, o último pode ser sim o termo independente. Mas nessas condições, o último termo não é exatamente o termo independente. Então, vamos supor que queremos calcular o quarto termo. Como seria? O quarto termo desse desenvolvimento é um exemplo. O quarto termo desse desenvolvimento será T4, que será igual a T3 mais 1. Porque você tem que colocar em forma de P mais 1. Será 3 mais 1, porque esse 3 mais 1 dá 4, que é achar o quarto termo, que é igual à combinação de n. Qual é o valor de n aqui? É 10. P, este P aqui é o número primeiro que está aqui, quando você separa com 1, então 3. Vezes x, o x é o primeiro, para nós é 2 sobre x, né? Isto aqui tem que ser elevado a n menos p, que é 10 menos 3, né? 10 menos 3, porque nós pegamos esse 10, diminuímos esse 3. Muito bem, vezes o y é a segunda parte, que é x. Esse x aqui tem que ser elevado a p, p é o número que está aqui embaixo, aqui, ou este p. Para o nosso caso, o p é 3, então x é elevado a 3. Então, seria assim como podemos calcular o quarto termo. Então, quem quiser pode desenvolver, nós não vamos desenvolver porque não é isso que pediram. Então, a combinação de 10 tomado a 3 é 3, será 10 fatorial, sobre 10 menos 3, 7 fatorial, vezes 3 fatorial, vezes x, né? 2 sobre x, 10 menos 3 dá 7, vezes x elevado a 3. Vê-se que esse não seria um termo independente, por isso é que vai nos dar uma constante, aqui as variáveis ainda vão manter. Então, como nós podemos conseguir achar o termo independente? Primeiro, já sabem como se acham os termos. Então, vamos lá tentar achar o termo independente tal como pediram ali. Nos deram 2 sobre x, mais x está elevado a 10. Olha, o termo independente, vamos calcular usando a forma dada. A forma diz o quê? Que o termo será P mais 1
que é igual à combinação de n tomado p a p, que é a posição qualquer. Depois o primeiro valor é 2 sobre x, elevado a n menos p, que são exatamente esses números, n menos p, vezes o segundo valor é este aqui, que é o x. Esse x aqui tem que estar elevado a p, nesse caso concreto, elevado a p. O termo independente é o termo que não vai conter x, então essa expressão aqui deve desaparecer, ficar apenas a parte da combinação. Mas nós temos que achar o p, porque o n já sabemos, até podemos reescrever isso aqui como tp mais 1 igual à combinação de n, que é 10, p. Esse p ainda não conhecemos, qual será o p para isso aqui ser termo independente? Então, vezes, aqui é 2 sobre x, 10 menos p, vezes x elevado a p. Então, nós, para achar o termo independente, temos que procurar com que isso aqui desapareça, não existe. Para isso aqui não existir, é importante trabalharmos um pouco isso aqui e analisarmos o expoente. Como podemos trabalhar essa expressão? Vamos trazer aqui. É 2 sobre x elevado a 10 menos p vezes x elevado a p. Pessoal, usando conhecimentos de potenciação, podemos dizer que tudo está dentro de parênteses, está elevado a 10 menos p. Então, 2 elevado a 10 menos p sobre, embaixo, é x, que está elevado também a 10 menos p. Esta é uma operação válida para esse caso aqui. Vezes esse x elevado a p. Vamos puxar isso para esse lado. Então, 2 vezes 10 menos p será... Isto aqui está a dividir. Vamos passar aqui para multiplicar. Será vezes o x elevado, só que isso aqui já terá que mudar de sinal. Além de ser 10, será menos 10. Além de ser menos p, será mais p. Vezes esse outro x que está elevado a p. Então, para ser um termo independente, essa parte que contém x deve desaparecer. Para desaparecer, o expoente tem que ser zero. Vocês sabem muito bem que todo número elevado a zero dá 1. Então, vamos pegar isto aqui, conjugar para ser o mesmo expoente. Então, teremos x elevado a quanto? É produto de duas bases com expoentes diferentes. A elevado a n vezes a elevado a m é igual a n mais m. Estudamos isso bem na primeira. Então, aqui será menos 10 mais p. Não vamos repetir x, só vamos colocar esse p a somar aqui, mais p. Então, é x elevado a menos 10 mais 2p. Então, para isso aqui ser exatamente zero, aliás, ter zero aqui, vamos igualar isso aqui a zero. Será menos 10 mais 2p igualar a zero. Então, 2p será igual a 10, quando passa por lá fica 10 positivo. Então, p é igual a 10 dividido por 2, então p é igual a 5. Então, a posição que vai fazer com que o expoente seja zero é p5. Esse p, quando é 5, o expoente do x é zero. Quando o expoente de x é zero, o x vai desaparecer. Quando o x desaparece, então teremos um termo independente. É assim que se pensa. Ok? Então já sabemos o valor de p que nós queríamos para colocar aqui e achar o termo independente. Vamos lá escrever novamente aquela expressão. O desenvolvimento é dado por 2 sobre x mais x, né, elevado a 10. Então já sabemos que p tem que ser 5. É aquela expressão, já havíamos combinado. Como é que p mais 1 é igual à combinação de quê? De 10, tomado p a p, vezes 2 sobre x, que já explicamos aqui é 10 menos p, pela fórmula, vezes o x elevado a p. Mas já sabemos que p é igual a 5. Então é igual a p, 5 mais 1, que é igual à combinação de 10, p é 5, vezes 2 sobre x elevado a 10 menos 5, vezes x elevado a p é 5, não é isso? Então, isso aqui temos combinação, acho que nem dava para repetir, de 10 tomado a 5 vezes 2 sobre x, 10 menos 5 dá 5, vezes x elevado a 5. Essa combinação aqui é 10 fatorial sobre 10 menos 5 fatorial vezes 5 fatorial. Vezes, isso aqui pode separar, ter 2 elevado a 5 sobre x também elevado a 5, vezes x elevado a 5 desse lado. X elevado a 5, x elevado a 5 corta. Só ficamos com esse 2 elevado a 5, que está a multiplicar essa combinação. Fatorial de 10, podemos dizer 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5 fatorial. Sobre 10 menos 5 é 5 também fatorial, vezes 5 fatorial. Cortamos esse 5 fatorial com esse 5 fatorial. E vezes aqui ficamos com 2 elevado a 5. 5 fatorial é o quê? Ainda temos 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7,
vezes 6. O 5 desapareceu. 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Vezes 2 elevado a 5. 2 elevado a 5 é 32. Agora vamos lá. Simplificar. 10 pode simplificar com 5. Temos 10 dividido por 5 dá 2. 9 e 4 não dá, mas 9 podemos dividir com 3 e termos 3. 8 podemos dividir com 4 e termos 2. 7 com 2 não dá, mas 6 dava para dividir com 2 termos 3. Então 7 podemos dividir com 1 termos 7. Vezes 32. Eu prefiro multiplicar primeiro 7 por 3, né? Porque 7 por 3 dá 21. Todo mundo sabe, é fácil. E multiplicar 21 por 3 também é muito fácil, porque 21 por 3 vai dar 63. Então, temos aqui 63. 63 vezes 2, isto aqui é 6, 12, dá 126. É 126 vezes 2. 6 vezes 2 dá 12, vai 1. 2 vezes 2 dá 4. 4 mais 1 dá 5. 2 vezes 1 dá 2. Então aqui, este produto deu 252 vezes 32. Pessoal, 252 vezes 32 é uma multiplicação também vertical. 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 5 dá 10. Então temos 0, vai 1. 2 vezes... Né? Temos aqui 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 5 dá 10, vai 1. 2 vezes 2 dá 4, né? 4 mais 1 ficamos com 5. 3 vezes 2 dá 6, 3 vezes 5 dá 15. Então tem 5, fica 1. 3 vezes 3 dá 6, 6 mais 1 ficamos com 7. Então ficamos com 4, 0 mais 6 dá 6. 5 mais 5 dá 10, 0 vai 1. 7 mais 1 dá 8. Então é 8.064. Então um termo independente, que é o termo da posição 5 mais 1, é igual a exatamente 8.064. 8.064. 8.064 está bem representado aqui na alternativa muito bem, B. Na alternativa B. Então, pessoal, este exercício foi um pouco mais longo, porque primeiro tínhamos que achar o valor de P e depois usar a forma do desenvolvimento binomial. Número 12. Número 12, disseram, relaxa lá um pouco, já trabalharam. Eu gosto do exame da admissão por causa disso. Eles nunca te matam, depois te matam. Não, te matam, depois fufutam um pouco. Depois de fufutar, agora depois te matam um pouco. Agora estão nos fufutar. Estão dizendo, numa prova de natação, vão participar 7 nadadores que disputam as medalhas de ouro, prata e bronze. De quantas formas diferentes eles podem repetir, podem repartir esses 3 prêmios? Temos 7 jogadores. Então, jogador 1, jogador 2, jogador 3, jogador 4, jogador 5, jogador 6, jogador 7. Vamos colocar aqui uma bola. Vamos assustar essa bola. Eles querem transportar 3 prêmios, que são ouro, prata e bronze. Então vamos colocar os prêmios aqui. As medalhas. Primeiro temos medalha de ouro. Temos também medalha de, nesse caso concreto, prata. Temos medalha também aqui de bronze. Vamos colocar um dos jogadores a ganhar o prêmio de ouro. Então, para isso nós temos 7 possibilidades de alguém ganhar este prêmio de ouro. Só que um deles já pegou ouro. Então, para a prata só teremos 6 possibilidades, porque o ouro já ocupou pelo menos uma das pessoas. E para o bronze, como aqui já foram 2 pessoas, então só ficaram 5 possibilidades para se ganhar o prêmio de bronze. Então é só fazer apenas esse produto de 7 vezes 6 vezes 5. Por outro lado, isso aqui pode se associar com arranjo. Isso aqui é mesmo arranjo de 7 tomado 3 a 3. Arranjo de 7 tomado 3 a 3 é mesmo 7 fatorial sobre 7 menos 3 fatorial. Então teremos 7 fatorial sobre 4 fatorial. Então 7 vezes 6 vezes 5 fatorial vezes 5 vezes 4 fatorial sobre 4 fatorial. Cortamos isso, então só temos que fazer 7 vezes 6 vezes 5. 6 vezes 5 dá 30, 30 vezes 7 dá 210. Então são 210 possibilidades. 210 possibilidades, que está bem representado na alternativa D deste exame. Muito bem, hora de relaxar, tomar uma água. Apesar de que na sala do exame de admissão vocês não terão essa possibilidade, mas aqui fora dá para relaxar, tomar uma água e passamos para a próxima questão. Número 13. De 10 operários, vamos escolher 5 para irem trabalhar para uma obra. Quantos grupos diferentes podem se formar?
escolher o operário Antônio, né? Antônio, e o operário Santos, por exemplo. Eu mesmo escolher o operário Santos e o operário Antônio, né? O operário Antônio. Quando essa igualdade faz sentido, significa que você está perante a uma combinação. Só isso, está perante a uma combinação. Então, esta aqui é uma combinação de 10 operários para trabalhar, para disputar em 5. Uma combinação de 10 operários tomados 5 a 5. Então, ficas com 10 fatorial sobre 10 menos 5 fatorial vezes 5 fatorial. Olha, isso aqui parece o mesmo que calculamos lá anteriormente, né? 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Porque aqui embaixo temos 5 fatorial de 10 menos 5 e outro 5 fatorial. Podemos cortar esse 5 fatorial com 5 fatorial. Então ficamos com exatamente 200 e quanto? Deu 200 e quanto aqui em cima isto. Fizemos essa operação, deu 252. Então vamos ser um pouco preguiçosos. 252. É só uma questão de decompor esse 5, andar a cortar, tal como fizemos anteriormente. Então isso deu a alternativa A. Da alternativa A. Muito bem. Passando para a próxima questão. A próxima questão também é bem pacífica. Diz qual é o valor de K para que a função f de x, definida por ramos, seja contínua no ponto x igual a 2. Olha, uma função, para que seja contínua, é necessário que os limites laterais sejam diferentes. Não. É necessário que os limites laterais sejam iguais ao valor da função no ponto em análise. Aqui é dado uma função x ao quadrado menos 3x mais 2 sobre x ao quadrado menos 4. E aqui é 3k mais 2. Queremos que a função seja contínua no ponto x igual a 2. Olha, basta que isto seja igual a isto aqui no ponto x igual a 2. Você já garantiu que a função seja contínua. É só garantir com que isto seja igual a isto. Só isto. Mas em forma de limite, né? Porque, na verdade, aqui dizem onde x é diferente de 2. Quando diz x diferente de 2, estão a dizer limite à esquerda e limite à direita. Aqui estão a dizer x igual a 2, estão a dizer o valor da função no ponto. Então, se este limite for igual a esse valor da função no ponto, então a função será contínua no ponto x igual a 2. É assim que se define a continuidade. É importante que o limite, quando x tende ao número a de uma função f de x, seja igual a f de a, para que a função seja contínua. Então, o limite, quando x tende a 2 da função x ao quadrado menos 3x mais 2 sobre x ao quadrado menos 4, tem que ser igual a exatamente esta função aqui, que é o valor da função quando x igual a 2. Mas vamos lá calcular esse limite primeiro. Depois vamos levar o valor daqui, igualar a esta expressão. Quanto é que vale esse limite? Esse limite é de tipo 0 sobre 0, se você for analisar. Então, o limite tipo 0 sobre 0, você tem várias possibilidades para calcular. Pode derivar ou usar a forma, vamos dizer, analítica. Dizer limite quando x tende a 2 de... Isto aqui precisava fatorizar. Isto, para fatorizar, colocava x menos 1, x menos 2. Porque menos 1 vezes menos 2 dá 2, menos 1 menos 2 dá menos 3. Então, embaixo é um caso notável. 4 pode ser escrito como 2 ao quadrado. Então, isso porá x menos 2 vezes x mais 2. Corta isto, só fica com x menos 1 sobre x mais 2. Substituindo 2 aqui, terá 2 menos 1 sobre, aqui colocando 2, terá 2 mais 2. Então, isso aqui vai dar 1 sobre 4. Ou, se quiser usar derivada, na verdade, você pode derivar o que está em cima. A derivada daquilo vai dar 2x menos 3 sobre. A derivada aqui tinha 4, né? Ou pode ser 2x ao quadrado. A derivada de x ao quadrado é 2x. Depois leva o 2 da tendência, né? Substitua aqui no x. Então terá 2 vezes 2 menos 3 sobre 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4. 4 menos 3 dá 1. 1 sobre 4. Então, em todo caso, você tem 1 sobre 4. Então, este 1 sobre 4 deve ser igual a 3k mais 2. Ou seja, 3k mais 2... Deixa eu mudar de cor aqui. Dizer aqui que esse 3k mais 2 deve ser igual a 1 sobre 4. Então, 3k mais 2 igual a 1 sobre 4 é mesmo 3k igual a 1 sobre 4. O 2 passa por lá, fica menos 2. Então, 3k tem que ser igual a 4 vezes menos 2. Dá menos 8.
1 menos 8 dá menos 7 sobre 4. Então, passando para esse lado, então você tem k igual a menos 7 sobre 4. Esse 3 está multiplicado, quando vai para lá divide, então fica aqui embaixo. Então fica k igual a menos 7 dividido por 12. Menos 7 dividido por 12 é o que está bem representado na alternativa A deste exame. Então basta você calcular o limite disto. Igualar a isto aqui já é suficiente. E para calcular o limite você tem duas possibilidades. Fazendo derivada ou usar forma analítica, né? Simplificar a expressão, levantar a determinação de forma normal. Então vamos passar para o número 15, que nos pede a derivada desta função. A derivada da função g de x, que é igual a seno ao quadrado de x menos cosseno de 3x. É uma derivada bem pacífica. G derivada de x será igual. Se for seno ao quadrado de x, primeiro deriva essa potência. Então ficas com 2 seno de x. Depois vezes a própria derivada da função seno. A derivada da função seno é cosseno de x. Menos derivada de cosseno de 3x. A derivada de cosseno de 3x é muito fácil. É menos, né, seno de 3x vezes a derivada do argumento. A derivada de 3x fica 3. Então, temos aqui g derivada de x igual a 2 seno de x vezes cosseno de x. Menos menos dá mais. Esse 3 pode vir aqui à frente e ficar com 3 seno de 3x. Então, como nós sabemos que 2 seno de x vezes cosseno de x é igual a seno de 2x, pela forma do seno do ângulo duplo, que está aqui ao lado, significa certamente que podemos reescrever essa expressão como seno de 2x mais 3 seno de 3x, que é exatamente o que está representado na alternativa C deste exame. Vamos passar para a próxima, que diz o seguinte: qual é a segunda derivada da função f de x, que é igual a x ao cubo vezes ln de 2x. Pessoal, aqui temos a derivada de uma função produto. A derivada do produto de u e v é igual à derivada do u, manter v, mais u, depois derivar o v. Ou seja, derivamos a primeira, mantemos a segunda, mantemos a primeira e derivamos a segunda. Então, a derivada desta função será derivada de 3x, fica x ao cubo, derivada, vezes o ln de 2x, não vamos derivar, mas agora x ao cubo não vamos derivar, desta vez vamos derivar o ln de 2x, derivada. Então, f derivada de x será igual a quanto? Derivada de 3x dá 3x ao quadrado, manter ln de 2x, mais x ao cubo, vezes a derivada de ln de 2x é 2x derivada sobre 2x. Algumas pessoas já acham que como a derivada de ln de x é 1 sobre x, então a derivada de ln de 2x também é, sei lá, 1 sobre 2x. Outros ainda acham, podem achar que é o quê? Acham que é 1 sobre 2x, mas estão enganados. É sempre a derivada do argumento, 2x derivada sobre o próprio argumento. Só que aqui a derivada de x é 1, então sobre x. Então devem pegar essa dica. É sempre derivada do argumento sobre o próprio argumento. Então a derivada dessa função será igual a quanto? 3x ao quadrado ln de 2x mais x ao cubo. A derivada de 2x dá 2 sobre 2x. Então, passamos para baixo, o que temos aqui, 2 corta, podemos diminuir x com 1x ao cubo lá. Ficamos com a derivada de 3x ao quadrado, ln de 2x, mais 2 já desapareceu, aqui tinha 3x, só ficaram 2x, ficaram x ao cubo, ao quadrado. 3x ao quadrado, 2x, 3x, tem 6 aqui, então aqui pediram exatamente a segunda derivada. Já derivamos uma vez, só falta derivar a segunda vez. Para derivar isto, segunda derivada da função é, aqui nós temos produto, então temos que voltar a usar aquela questão de u e v derivada, mais uma soma, que é só derivar uma vez. Então aqui devem ter cuidado, isso aqui é produto, isso aqui, né? Então devem dizer o 3x ao quadrado derivada vezes o ln de 2x. Depois mais o 3x ao quadrado não derivar, mas vezes o ln de 2x agora derivar, ok? Estamos a trabalhar com isto.
Mantemos a primeira, derivamos a primeira, mantemos a segunda. Mantemos a primeira, derivamos a segunda. Então, mais, que está aqui, a derivada desta aqui, que é x ao quadrado derivada. Então, a segunda derivada desta função será igual a quanto? A derivada de 3x ao quadrado, 2 passa a multiplicar aqui, fica 6x. E ln de 2x. Mas, isso aqui não deriva, 3x ao quadrado mantém. A derivada de ln de 2x já vimos lá, que era 2x derivada sobre o próprio 2x. Mas a derivada disso aqui, o 2 vai ficar aqui, será 2x apenas. Então, a segunda derivada desta função será 6x ln de 2x mais 3x ao quadrado vezes esta derivada dá 2 sobre 2x. Mais 2x. Esse 2 com esse 2 corta, ficas com a segunda derivada, igual a 6x elevado a ln de 2x, daqui mais. Cortamos esse 2, 1 quadrado com esse x pode desaparecer, só vai ficar aqui 3x, mais aquele 2x que está guardado do outro lado. Então, a segunda derivada dessa função será igual a 6x ln de 2x, mais 3x mais 2x dá 5x. Então não pode ser D, é A, é a alternativa A, pessoal, é a alternativa A. Porque 6x ln de 2x mais 5x, que é exatamente o que encontramos aqui, 6x ln de 2x mais 5x, que é a alternativa A. Então, pessoal, foi muito bom estar convosco nesta resolução da primeira parte de 16 exercícios do exame da Academia Militar. Conforme podem ver aqui, no total são 32 exercícios, então conseguimos matar a metade do exame. Sorry lá, andei um pouco sumido, mas já prometo trabalhar aqui seriamente convosco, então não fujam deste canal agora, porque vão perder muito conteúdo aqui. Inscrevam-se nesse canal e até a próxima. Fui!